Então eu cheguei no terceiro ano, eu zerei tudo isso, eu tava com uma determinação muito forte para realmente chegar e fazer a prova do vestibular. 3 coisas que eu fiz para ser aprovado no vestibular, quando eu fiz vestibular alguns anos atrás. Apesar de ter sido feito alguns anos atrás, essas dicas que eu vou passar nesse vídeo são extremamente valiosas, pelo fato de que são coisas que independem do tipo de vestibular, porque são ideias gerais, são ideias comportamentais que eu tive. Na verdade, que eu aprimorei e que eu apliquei na minha experiência como estudante e para fazer vestibulares. Então é muito importante ressaltar que, apesar do tempo ter passado e do formato do vestibular ter mudado em alguns aspectos, essa ainda é a forma mais eficiente de se estudar para qualquer tipo de prova ou vestibular ou qualquer coisa dessa natureza. Então fica ligado nessas dicas. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. E se você tá mais empolgado ainda para fazer o vestibular ou tá precisando realmente de dicas de estudo mais profundas, vai aqui na descrição, tem o link do nosso grupo de estudo, que é uma mentoria de estudo gratuita. Lá você vai ter acesso a muito mais coisa gratuita e que vai te ajudar sim a se tornar um estudante melhor. Bem, para começar eu quero contar um pouco como foi a minha trajetória em fazer vestibulares algum tempo atrás. Quando eu estava na 8ª série, nessa época não existia nono ano ainda, eu sempre tinha vontade de estudar em um colégio específico. Eu estudava num colégio particular e meu pai era professor de um instituto federal aqui perto da nossa casa. Então a minha vontade desde pequena era sempre estudar nesse colégio. E para ser aprovado nesse colégio precisaria fazer uma prova. Então na 8ª série eu pedi pro meu pai me matricular num curso preparatório, uma espécie de cursinho para aquele tipo de prova. Em alguns dias na semana eu ia para esse curso me preparar melhor. E foi muito bacana a experiência, porque ali era estudo por estudo, eu não tinha obrigação de tirar notas boas, nem nada do tipo. Eu tava ali porque eu queria estar e eu estava comprometido em estar ali para poder ser aprovado nessa prova desse Instituto Federal. Então esse foi meu primeiro contato com provas do vestibular. O que aconteceu foi o seguinte: eu fiz essa prova, fui aprovado, já tive esse primeiro contato com uma espécie de prova de vestibular, que era como se fosse uma prova de vestibular para ser aprovado em algum lugar. Só que esse instituto, ele era regido também como um instituto federal. Ele acompanhava as situações de greve das federais da época. E nessa época tinha muita greve nas federais. Esse instituto ficou em greve alguns bons meses, ou seja, quando eu fui aprovado, eu já estava na metade do primeiro ano e eu fiz uma escolha. Larguei a escola particular que eu estava ali, fui para esse instituto federal recomeçar o primeiro ano. Isso foi uma coisa que me atrapalhou um pouco, porque chegando lá no final do ano letivo, eu tinha visto apenas metade da matéria, porque eu comecei na metade do ano. Muita coisa do primeiro ano eu não vi no primeiro ano. E nessa época o vestibular era seriado, ou seja, todo ano a gente fazia uma prova referente àquele ano. E eu comecei a fazer prova de vestibular, que no caso era um PSS, para federal e para estadual, cada ano. Então todo ano eu fazia uma prova de vestibular. Chegou no terceiro ano, eu refiz essas provas e fui aprovado. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comecei a me habituar com as provas de vestibular. É claro que você tá no terceiro ano, você não vai, enfim, não tem nem como fazer isso. Mas começar a se habituar a fazer muitas provas, comece a se inscrever em provas particulares, comece a fazer provas do passado, comece a fazer simulados extremos, simulando exatamente as condições da prova, para que você chegue na hora da prova e não sinta muito impacto, não sinta muita surpresa na hora de fazer uma prova de vestibular, uma prova do Enem, uma prova de uma faculdade. Porque você pode estar extremamente preparado, saber muito bem as matérias, mas se você não souber gerenciar a sua ansiedade na hora de fazer uma prova, tudo isso não vai valer a pena, tudo isso vai cair por terra. E eu tenho exemplos muito fortes de amigos da época de vestibular que eram excepcionais, gênios mesmo, estudavam muito, tiravam notas boas nos simulados, mas chegava na hora da prova, perdia para essa ansiedade, porque não tinham essa experiência com a prova do vestibular. O fato de eu ter começado a fazer essas provas muito mais cedo, me deu a experiência de saber lidar com o tempo de se fazer uma prova, 4 horas, 5 horas, eu sabia gerenciar muito bem esse tempo. Então comece a treinar fazendo provas reais, se possível, se inscreva em provas de faculdades particulares, faça simulados online, ou seja, comece a imergir de cabeça realmente nesse ramo do vestibular para você não ser surpreendido. A segunda coisa que eu fiz para ser aprovado no vestibular foi ter uma determinação, e uma determinação forte. Eu vim fazendo desde a 8ª série provas de vestibular, e quando chegou no terceiro ano eu zerei tudo isso e fui refazer. Sabe por quê?
porque lá no primeiro ano eu vi só metade do primeiro ano, isso me prejudicou muito. Então quando eu tava no terceiro ano, eu me matriculei de novo num cursinho. Nessa época a internet não era tão forte assim, eu não tinha acesso a tantos materiais, tantas videoaulas como tem hoje em dia. Eu me matriculei e comecei a ver tudo do zero. Hoje em dia você contrata uma plataforma, um cursinho online por R$19,90 por mês. Isso é irrisório, chega a ser besteira. Então hoje em dia é muito mais acessível você ter acesso a um estudo de qualidade pela internet. Cara, eu não tenho condições de ir pro cursinho, pagar 500, 600, 700 reais. Não tem problema, contrata uma plataforma, tem várias aqui pela internet que você faz um curso online, não tem problema nenhum nisso. Então eu cheguei no terceiro ano, eu zerei tudo isso, eu tava com uma determinação muito forte para realmente chegar e fazer a prova do vestibular, e eu tava determinado a fazer isso. Então esse foi o segundo passo, ter uma determinação. Eu tinha o quê? 16, 17 anos. Para um adolescente isso tem que ter muita força de vontade. Eu não saía pra festa, eu não conseguia, tava realmente muito focado ali em estudar. É claro que você não precisa ter a determinação do tigre, do Rocky Balboa e tudo mais, mas você precisa sim ter uma determinação firme, porque vai aparecer momentos em que você vai duvidar de você mesmo, em que pessoas próximas a você vão duvidar de você mesmo, e você vai precisar ter essa determinação para dizer: não, eu sou capaz. Não por eu ser um gênio, não por eu ser o cara mais inteligente, mas é porque eu sou determinado e eu vou aprender isso, cara. E hoje em dia não é só estudar por estudar, é tu ter uma estratégia pra estudar. E aí chega o terceiro passo. Eu tinha estratégias de estudo. Eu sabia quantas horas eu estudava por dia. Eu sabia, por exemplo, as matérias que eram mais recorrentes na prova. Por exemplo, na minha época, as provas mais recorrentes, os assuntos mais recorrentes eram em matemática, física e química. Inclusive, essas matérias tinham um peso maior do que as outras matérias. Ou seja, se uma prova tinha 5 questões de português e 5 questões de matemática, se eu acertasse as 5 questões de português e nenhuma de matemática, a minha nota ia cair, ia ser menor, na verdade, porque o matemática tem um peso maior. Se eu acertasse 2 de matemática, já ia aumentar mais, entendeu? Então, ou seja, matemática tinha um peso maior do que português. Eu me lembro exatamente que em física, eu fechei física em uma das provas, minha nota foi para as alturas, cara, porque física era uma matéria difícil, com questões difíceis, ou seja, a maioria das pessoas não acertavam, então aquilo fazia a diferença. Não é diferente hoje pro Enem. O Enem tem o seu TRI, tem questões mais difíceis dentro de cada matéria. Existem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Se você realmente garantir as fáceis e acertar algumas difíceis, sua nota vai ser muito maior do que das pessoas que acertaram só as fáceis. Então o TRI, ele meio que equilibra para eliminar aquele estudante que só chuta, para ser um pouco mais justo. Então foque nisso. Existem também matérias de maior recorrência, ou seja, são matérias que caem mais e matérias que caem menos. Estudar com planejamento é basicamente isso. Por exemplo, geometria analítica cai muito pouco no Enem. Esse ano no Enem 2020 não caiu nenhuma questão. Então, se você se você tem muita dificuldade em geometria analítica, você não vai focar toda essa energia para aprender geometria analítica, que dificilmente vai cair numa prova. É claro que você tem que estudar, não tô falando para você não estudar isso, mas a sua prioridade não vai ser geometria analítica. Então, saber e se preparar para uma prova é também conhecer o seu ambiente de guerra, o seu local de batalha ali. O seu local de batalha é a prova do Enem, por exemplo. Então você tem que saber quais são as matérias mais recorrentes, como funciona a prova do Enem, como funcionam as provas, fazer provas anteriores, ou seja, estudar com planejamento. Então esse planejamento, ele é essencial para melhorar o teu rendimento. E o teu rendimento vai estar diretamente ligado às tuas notas, à tua aprovação. Então, se tu consegue melhorar o teu rendimento, tu aumentas a tua chance de conseguir uma aprovação. Uma dica bônus que eu quero dar pra vocês aqui, já puxando o gancho aqui do planejamento, é que você precisa estudar com inteligência. Por exemplo, na época que eu fiz vestibular, um erro que eu cometi foi estudar demais. Eu estudava 12 horas por dia. Eu ganhei a minha aprovação através do volume, mas é muito perigoso, foi uma estratégia muito perigosa. Por quê? Porque chega no final do ano, tu tá extremamente exausto psicologicamente. Eu quase entrei em colapso nas últimas provas. Eu não aguentava mais. Quando eu
terminei de fazer as provas do vestibular no final do ano, e o resultado saía um mês depois, um mês e meio depois, eu tive um alívio muito grande, mas também uma ansiedade muito grande, porque eu não tinha certeza do que se eu ia ser aprovado ou não, porque eu estudei por volume e eu ficava muito cansado por causa disso. Eu quase entrei em colapso. Tanto que muitos estudantes que estudam aí muitas horas chegam na hora da prova, colapsam, perdem o tino ali e não são aprovados. E aí chega, vai ter que fazer no que vem e não cuida da mentalidade, não cuida do psicológico. Então comece a cuidar do seu psicológico e estude com inteligência. Hoje, eu sabendo o que eu sei, eu não precisava estudar 12 horas por dia. Hoje eu estudaria de 4 a 5 horas no máximo por dia e eu teria o mesmo resultado. Então estudar com inteligência é isso, é você realmente garantir que você tá tirando o melhor do seu estudo. E você tirar o melhor do seu estudo aumenta muito as suas chances de ser aprovado. Eu quero já deixar um convite para você participar mais uma vez da nossa comunidade gratuita. Lá eu tô dando dica todo dia. Tá tendo mini cursos exclusivos para essa comunidade, são gratuitos também. Tem muita coisa bacana lá. Então se você tem dificuldade, participa da nossa comunidade. Eu quero te pedir um favor muito grande agora. Dá uma curtida, se você gostou desse vídeo, curte aqui, dá o like aqui. Considera se inscrever no canal para participar, receber vídeo toda semana. Tem um Estudamente toda segunda-feira, 7 horas da noite sai. Deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Eu vou responder você aqui nos comentários. Então se você colocar suas dúvidas aqui no comentário, eu vou responder você. Caio, eu não tô conseguindo ajudar isso. O que tu pode me ajudar? Poxa, eu vou lá, vamos bater um papo. Eu vou estar aqui pra ajudar você. Esse é meu intuito aqui nesse canal, tá? Então, até segunda-feira que vem.